Continuando o estudo, a meditação da Bíblia, da Palavra de Deus. Hoje vou para o capítulo 22 do livro de Mateus. Você que está me vendo e ouvindo através desse canal, pegue sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura da palavra e entender a meditação dela. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada por esse dia, pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está vendo e ouvindo, e para que o Senhor também possa, meu Deus, me ajudar a entender a Tua Palavra e explicar a Tua Palavra com entendimento. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A Palavra de Deus diz hoje, nesse capítulo 22, Jesus vai ensinar sobre, primeiro, a parábola das bodas. Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhes: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então aqui Jesus, mais uma parábola que Jesus vai falar sobre o reino de Deus, né? Jesus aqui compara o reino dos céus a um rei que preparou um grande banquete para o casamento do seu filho. E esse rei representa Deus e Deus Pai. E o filho que ele está preparando esse banquete é Jesus Cristo. O convite para o banquete simboliza o arrependimento e a fé ao Evangelho. Aí ele diz que então enviou os seus servos para... enviou os reinos dos céus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então a recusa desses convidados representa o desprezo, né, dos líderes judeus para com o Messias. Jesus diz que os servos, né, ele manda profetas avisando que ia mandar o seu filho, né? Mas os profetas, muitos deles foram mortos. Eles recusavam ouvir os profetas. Aí ele diz: mas estes não quiseram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Então, essa rejeição culmina em hostilidade e violência contra os servos do rei, representando os profetas, os pregadores e os perseguidos ao longo da história, né? E aqui no versículo 7, diz aí: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Aqui ele está descrevendo o rei que enviou o seu exército para
para destruir os assassinos e a sua cidade. No caso aqui, está apontando para um juízo de Deus que caiu sobre Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que foi onde houve o exército se rebelou contra o povo de Israel e destruiu o próprio templo, né? Então, ali foi a ira de Deus, porque Jesus manda seu filho, mas ele é morto, mandou os profetas, mas foram mortos, e o povo de Israel não quis. Aí ele diz, então, no versículo 8, então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ou seja, que convidados eram esses? O povo de Israel. Aí ele diz, e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quanto encontrardes. Ou seja, ide agora para os gentios, para o povo fora da nação de Israel e convida eles, né? Ou seja, Jesus estava revelando aqui a inclusão dos gentios no reino. O convite se estendeu aos que estão nas encruzilhadas, símbolo das nações fora de Israel. Então a sala cheia de pessoas boas e más aponta para o caráter grandioso e abrangente do evangelho. Ou seja, ele diz, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. Ou seja, ele está dizendo que todos foram convidados para a sala do banquete. Versículo 11 diz assim, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, aí agora o rei vai notar que tem um homem que não trazia vestes nupciais. O homem sem as vestes nupciais representa aqueles que tentam participar do reino sem a transformação interior que só Cristo pode proporcionar, né? Ou seja, sem a veste de justiça de Cristo, ninguém poderá permanecer no banquete eterno. Ou seja, muitos são chamados, muitos estão no reino de Deus, muitos vão à igreja, mas só que ainda não houve uma transformação. Então, esses representam esse homem que Jesus diz, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ou seja, são aqueles que estão no reino, mas que ainda não foram transformados, não nasceram de novo. Esses são aqueles que Jesus vai dizer, você está sem veste nupcial. E ele diz, e ele ordenou ao rei, aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus conclui com a famosa frase, né? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ressaltando aqui que Jesus, ele escolhe, né? Muitos são chamados, mas a eleição que Jesus tem para ele é feita por ele. Ressalta a doutrina da eleição e a seriedade do chamado de Deus. Aí no versículo 15 diz assim, então retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em algumas palavras, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhes, mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, por que não olhas a aparência dos homens? Diz-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e ele lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-o foram. Aqui Jesus vai falar a respeito, né? Porque os fariseus, eles vão questionar a Jesus, né? Eles fazem uma armadilha para Jesus, porque os fariseus, eles em aliança com os herodianos eram aqueles que seguiam Herodes, tentam colocar Jesus contra o governo romano ou contra o povo judeu. Aí por isso que eles perguntam sobre o pagamento do tributo a César.
E eles fazem de uma maneira ardilosa, eles queriam pegar Jesus. Aí, se Jesus dissesse que era lícito pagar, Jesus pareceria um traidor diante do povo, porque ia dizer que era lícito pagar o tributo a César. Se ele dissesse que não era, poderia ser preso por estar indo contra César. Aí Jesus, com sabedoria divina, o que é que ele faz? Ele pede uma moeda e pergunta de quem é a imagem que está na moeda. Aí eles respondem, de César. Aí Jesus diz, então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, é uma resposta que transcendeu a armadilha. Ou seja, Jesus foi sábio. Jesus conhecia o coração daqueles homens, sabia que eles estavam eles estavam tentando pegar Jesus numa armadilha. E Jesus reconhece a autoridade civil legítima, mas subordina tudo ao domínio de Deus, ao domínio supremo de Deus. Ou seja, o cristão ele deve cumprir seus deveres cívicos, mas sem jamais comprometer sua lealdade a Deus. Era isso que Jesus estava dizendo para aquele povo. No versículo 23 diz assim, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. Ou seja, aqui os saduceus, que eram um grupo contrário aos fariseus, mas porque eles queriam pegar Jesus, queriam levar Jesus à condenação, então eles se uniram aos fariseus. E esses saduceus, eles negavam a ressurreição. E por isso eles tentam ridicularizar a doutrina da ressurreição com uma pergunta hipotética sobre o casamento no céu. Mas Jesus, porém, revela 2 falhas do seu argumento: a ignorância deles das Escrituras e o poder de Deus. Aí Jesus vai explicar para eles sobre que na ressurreição as pessoas não vão se casar, não vão se dar em casamento, vão ser como os anjos no céu, não se casam. Não significa que nós nos tornaremos anjos, mas que não haverá necessidade de casamento quando estivermos na eternidade. E além disso, Jesus prova a realidade da ressurreição citando a própria palavra, dizendo para os saduceus que eles aceitavam a palavra escrita, na Torá, que diz que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ou seja, Deus é Deus dos vivos e não de mortos. Aí isso ele está falando sobre essa ressurreição. No versículo 34 diz assim, entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dentre destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, os fariseus, percebendo o fracasso dos saduceus, porque os saduceus vieram primeiro para armar contra Jesus, viram que eles fracassaram, agora eles vêm novamente para tentar mais uma vez colocar Jesus à prova. E o intérprete da lei, muito conhecedor da lei, pergunta qual é o maior mandamento. Jesus responde com as palavras que está mesmo lá em Deuteronômio, na lei.
Aí ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Jesus responde com a própria palavra que está lá no Pentateuco. E em seguida, Jesus fala sobre o que está lá em Levítico 19:18. Diz: ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, Jesus responde com a própria lei. Eles estavam tentando Jesus, mas Jesus sabiamente responde aos fariseus com a própria lei. Ou seja, Deus está dizendo que o amor não anula os mandamentos, mas o cumpre, né? Ou seja, Jesus estava dizendo qual o grande mandamento da lei. Jesus estava falando sobre o amor. O amor a ele e o amor ao próximo, né? Aí, no versículo 41 diz: reunindo os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder a palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Ou seja, novamente, encerrando o capítulo, Jesus faz uma pergunta. Ou seja, novamente eles perguntam a Jesus, né? Mas é esse o capítulo 22 do livro de Mateus, né? Então nós vimos que Deus falou a respeito